Olá pessoal, bem-vindos. Eu vou fazer um vídeo sobre uma introdução do balanço de massa sem reações químicas, então explicar um pouquinho das equações e como resolver esse tipo de problema. Bem, temos um exemplo bem simples, só uma operação unitária, né? Então, um balanço de massa sem reação química, com dois componentes, uma entrada e duas saídas. Então, você tem a corrente 1 que é a entrada, a corrente 2 é uma saída de topo, por exemplo, um destilador, e uma corrente 3, o fundo. Então, a gente não tem informações das vazões mássicas e nem das frações mássicas do componente A e B. Então, a equação geral do balanço de massa é o acúmulo é igual ao que entra menos o que sai, mais o que é gerado menos o que é consumido. Só que no estado estacionário, o acúmulo é zero. Então, nosso problema a gente está considerando que é um estado estacionário. Não ter reação química, o termo gerado e consumido é igual a zero. Então, fica que a entrada, as correntes de entrada, são iguais às correntes de saída. Para esse exemplo, a gente pode escrever dois balanços de massa, um para cada elemento, né? A gente poderia também escrever o balanço de massa para o balanço de massa global, só que a gente não pode utilizar os três ao mesmo tempo. Ou utiliza o balanço de massa para A e B, ou o global e A, ou o global e B, porque os três juntos eles ficam um sistema de equações linearmente dependentes e não dá para resolver o problema. E tem mais uma equação constitutiva. Então, para esse problema, a gente vai ter todas as informações da corrente 1 e todas as informações da corrente 3. Ficaremos com três incógnitas: a vazão mássica da corrente 2, a fração mássica do componente A na corrente 2 e a fração mássica do componente B na corrente 2 também. Tá? Então, precisamos de três equações. Temos dois balanços e utilizaremos uma equação constitutiva. Então, está aí nosso problema. As informações. Então, nós temos que a corrente 1 é 50% A, 50% B, com uma vazão de 1000 kg por hora. E na corrente de fundo, nós temos 300 kg por hora, sendo 10% de A e 90% de B. Quero saber M2, YA2 e YB2. Então, eu escolhi fazer o balanço de massa global, onde M1 é igual a M2 mais M3, o que entra é igual ao que sai, e facilmente a gente tem a estimativa do M2. Só que eu não quero resolver ainda porque eu quero montar o sisteminha de equações para resolver em Python, tá? Mas calma aí. Balanço de massa para o componente A é a vazão na corrente 1 vezes a fração do A na corrente 1. É igual a vazão na corrente 2 vezes a fração na corrente 2 mais a vazão na corrente 3 vezes a fração da corrente 3. Então, a gente tem que M1 e YA1 nós temos, M3 e YA3 nós temos. Então, fica M2 e YA2. E a soma das frações mássicas na corrente 2. Nós sabemos que YA2 mais YB2, quer dizer, a soma das frações é igual a 100%. Três equações, três incógnitas, uma solução super simples, porque na primeira global já sai M2, com M2 a gente substitui na equação 2, sai o YA2 e tendo o YA2 na terceira equação sai YB2. Super tranquilo. Só que eu deixei dessa forma para montar um sistema de equações não lineares e ver como que a gente pode resolver utilizando Python. Então, se for um exemplo mais complexo, vocês podem utilizar essa ferramenta também. Então a gente vai escrever esse programinha rápido em Python e a gente vai utilizar o Jupyter Notebook. Tá? É uma solução de problemas de sistemas de equações não lineares. A função que a gente vai utilizar é o fsolve, que está dentro da biblioteca SciPy. Então, a gente precisa entrar com o sistema de equações e com os chutes iniciais. Esse fsolve, no fundo, é Fortran 77. Ele usa o pacote Minipax, tá? Então, ele só está envolvendo esse algoritmo muito mais pesado. Então, o Python é uma programação de alto nível. Então, ele vai por trás, mas resolve com Fortran 77. Então tá aí, o Jupyter Notebook. Daí na descrição do vídeo eu vou deixar o link do GitHub tanto para o PDF da apresentação em PowerPoint quanto o arquivo do Jupyter Notebook. Então a gente primeiro importa o fsolve,
importa também o NumPy, tá? E define que M2 é um z, é um vetor z na posição 0. O YA2 no vetor z é a posição 1 e o YB2 nesse vetor z é a posição 2. Crio um vetor f vazio com 3 posições e eu vou escrever as equações de balanço de massa, as 3 que nós já descrevemos, deixando F0, F1 e F2. Então, a gente passa toda para o lado direito as equações e deixa F0, F1, F2. O que o fsolve vai fazer? Ele vai tentar zerar, encontrar os zeros aqui e para quais valores de M2, YA2 e YB2. Tá? Coloco um init, que é um vetor de 1, 1, 1, que é o chute inicial, e resolvo o z, que é utilizando o fsolve, usando a função f, que é tudo isso daqui, com os chutes iniciais. E aqui ele coloca os resultados. A vazão mássica, a fração de A e a fração de B. Aqui é B, tá? Então, ele resolvendo, a gente já sabia, mas a vazão mássica de M2 é 700, a fração mássica de YA2 é 67% e a fração mássica de YB2, não YA2, YB2 é praticamente 33%. Vamos mais um exemplo? Nesse caso, eu vou usar agora um exemplo do livro do Felder, um livro muito bom. Está na página 90, na terceira edição em português. Então, também uma coluna de destilação, só que é um pouquinho mais complexa. Uma mistura líquida contendo 45% de benzeno e 55% de tolueno em massa alimenta uma coluna de destilação. Uma corrente de produto que deixa o topo da coluna, o produto de topo, contém 95% molar de benzeno e a corrente de fundo contém 8% do benzeno fornecido à coluna, querendo dizer que 92% do benzeno sai pelo topo. A vazão volumétrica de alimentação é de 2.000 litros por hora e a densidade da mistura da alimentação é de 0,872. Determine a vazão mássica da corrente de topo e a vazão mássica e a composição da corrente de fundo. Então a gente tem um pouquinho mais de complexidade aí, mas também não é nada muito complexo, muito difícil. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o problema, tá? E a gente tem que colocar tudo na mesma unidade. Se nós temos vazão volumétrica, a gente tem que converter em vazão mássica. Se nós temos frações molares, nós temos que converter em frações mássicas, tá? Antes de começar os balanços. Então, primeiro nós vamos converter as frações molares da corrente 2, né, em frações mássicas. Então, eu vou usar uma base de cálculo de 100 kmol da mistura. Então, eu tenho 95% de benzeno e 5% de tolueno, que corresponde então a 95 kmol de benzeno e 5 kmol de tolueno. A massa molecular é só buscar as informações no Google ou qualquer outro banco de dados, onde o benzeno tem 78,11 kg por kmol e o tolueno 92,14 kg por kmol. Então, se a gente multiplicar a massa molecular vezes o número de quilomol, nós vamos ter a massa de benzeno e a massa de tolueno. Então, 95 kmol vezes 78 dá 7.420 kg de benzeno e a massa de tolueno é 5 kmol vezes 92, que dá 460 kg de tolueno. 460 mais 7.420 é a massa total. Então, a fração mássica de benzeno é 7.420 kg de benzeno dividido pela massa total da mistura, 7.881. Isso dá 94,2% de benzeno. Se dá 92,4%, o tolueno vai dar 5,8%. Então, a gente já converteu fração molar em fração mássica. Agora nós temos que converter a vazão volumétrica em vazão mássica. Então, nós temos a densidade e temos a vazão volumétrica. É só multiplicar um pelo outro, que nós temos que a vazão mássica vai ser 1.744. Então, agora nós temos o problema bem organizado. Então, o M1 é 1.744,
o YB1 é 45%, a composição de tolueno na corrente 1 é 55%, eu não tenho M2, e o YB2 e o YT2 eu transformei a fração molar em fração mássica, agora eu tenho. Não tenho M3, não tenho YB3, não tenho YT3. Então eu tenho 4 incógnitas. Mas eu tenho uma composição, uma informação do processo. Eu sei que 8% do benzeno na alimentação sai na corrente 3. Então eu tenho mais uma equação aí no problema. Então vamos lá. Então, a equação geral do balanço de massa, a gente sabe que está no estado estacionário, então não tem acúmulo, não tem reação química, então não tem um termo gerado nem consumido. Eu posso escrever dois balanços de massa, um para cada elemento, benzeno e tolueno, uma equação constitutiva e uma equação de informação do processo. Vamos lá. A informação do processo, eu sei que o M1, que é 1.744 vezes 45%, esses 8% saem na corrente 3, que é o M3 vezes YB3. Então, aí eu já tenho o quanto de benzeno está saindo na corrente 3. O balanço de massa para o componente benzeno é o quanto que entra de benzeno na corrente 1, mais o que sai na corrente 2, mais o que sai na corrente 3. Né? Então, M1 igual a M2 mais M3. Eu não tenho nem M2, nem M3, nem YB3. Eu vou fazer o balanço de massa para o tolueno, então, que é 1.744 vezes 55%, essas informações é da corrente 1, M2 vezes 5,8% e M3 vezes YT3. E eu tenho também que a equação da soma das frações mássicas na corrente 3. Eu sei que benzeno mais tolueno, a fração mássica de benzeno mais a fração mássica de tolueno, é 100%. Então, eu tenho 4 equações, 4 incógnitas, também bem simples de você manipular algebricamente e resolver. Só que eu também já vou colocar isso naquele programinha que nós desenvolvemos. Então, utilizando o Jupyter, né, importamos o fsolve, o NumPy, colocamos o M2, M3, YB3 e o YT3 como incógnitas do meu problema, escrevo as 4 equações, dou um chute inicial, agora são 4, né? 4 valores 1, porque eu tenho 4 equações, coloco o fsolve e tenho a solução do meu problema. Então, eu saio que a vazão mássica M2 é 766, a vazão mássica M3 é 977, que a fração mássica YB3 é 6,4% de benzeno, e a fração mássica de tolueno na corrente 3 é 93,6% de tolueno. Tá? Então, eu vou deixar tanto o PDF dessa aula quanto o arquivo do Jupyter Notebook no link do vídeo, tá bom? Eu agradeço que vocês assistiram. Até a próxima.